Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Augusto, trazendo aqui mais um conteúdo da História Geral. Aqui, como continuação dessa História Geral, estamos ainda na esteira da Idade Média Ocidental e essa é a segunda aula sobre a Baixa Idade Média. Atenção tchutchucos, se vocês não assistiram à aula anterior, corra lá. Assistam pelo menos aos 6 primeiros minutos em que eu apresento a vocês o que foi a Baixa Idade Média. Tá legal? E antes de mais nada, nessa segunda aula, o que a gente vai trabalhar é uma extensão de tudo que a gente tem que entender sobre essa Baixa Idade Média, que é a decadência do sistema feudal. Nesse caso, eu vou começar a trabalhar com vocês o movimento cruzadista, tá? Então aqui eu trabalho o movimento das cruzadas orientais e na outra semana eu passo uma segunda aula sobre cruzadas, amarrando essas cruzadas orientais, falando das consequências e em seguida falando de um tipo inédito de movimento cruzadista que foram as chamadas cruzadas ocidentais. Tá certo? Então sem mais delongas, vamos à aula. Tchutchukos, atenção! Quando vocês estudam o movimento das cruzadas lá no ensino médio, ou quando vocês estudam o movimento das cruzadas no ensino fundamental, vocês estudam que eles foram movimentos de combate aos infiéis, né? Olha, tá certo, tá? Mas ao mesmo tempo é muito raso, porque o movimento das cruzadas, ele não foi só para o Oriente, ele não foi criado só para combater os infiéis, ele foi um movimento muito maior. Tenta pensar assim, as cruzadas nasceram exatamente nessa época da ruína do sistema feudal, nesses indícios da crise, tá? Então, quando nasceram para proteger, para expandir e para fortalecer um sistema que estava começando a quebrar. Mas cuidado, coloquem agora, sempre com justificativa religiosa. Ah, não entendeu? Então peraí. Como assim as cruzadas nasceram para proteger o sistema feudal? Tchutchukos, as cruzadas nasceram para proteger dentro do sistema feudal a instituição que estava com muito medo nessa época do sistema feudal quebrar, o que ela também quebraria, ou podia ser o oposto, Igreja Católica. Então, quando elas nasceram para combater não só os infiéis, os muçulmanos, mas nasceram também para combater aqueles que eram ditos heréticos, aqueles, por exemplo, que não tinham se convertido ainda ao cristianismo e moravam na Europa. Joia? Expandir. Expandir, pessoal, significa literalmente conquistar terras, tá? A partir da conquista de terras novas, terras principalmente ali naquela porção leste e oriental, Oriente Médio, era uma possibilidade de você também ampliar a produção, de usar esses locais para plantar, para fazer a manutenção do sistema feudal. Tá legal? E por último, fortalecer. O que é o fortalecer? O fortalecer, pessoal, é a partir da expansão você ter um aumento da produção e ao mesmo tempo ter também a manutenção de uma sociedade harmoniosa como ainda era na concepção da igreja, tá? A manutenção da atividade econômica essencial, a agricultura e, sobretudo, pessoal, a manutenção do cristianismo, a manutenção da igreja católica. Entenderam? Então, de novo, movimento cruzadista, as cruzadas não foram só para combater os infiéis, elas foram muito mais do que isso. Elas foram um grande movimento ou um conjunto de movimentos para salvar o sistema feudal a partir da proteção, da expansão e do fortalecimento. Tá joia? Então vem cá, ó. Tchutchukos, existiram ao longo da Baixa Idade Média dois tipos de cruzadas, tá? O primeiro tipo, que é o que eu vou trabalhar agora, é o tipo oriental, são as chamadas cruzadas orientais. Vou até pedir para vocês colocarem um apelido, conhecidas como cruzadas externas, tá? E o segundo tipo de cruzadas, pessoal, que são chamadas de cruzadas ocidentais. Elas aconteceram na Europa. E aí peço para vocês colocarem um apelido, elas são chamadas de cruzadas internas, tá? Então cuidado, olha lá a pegadinha. Quando vocês ficam só naquele feijão com arroz, manjando que as cruzadas foram para combater os infiéis, vocês acham que elas só aconteceram no Oriente. Não,
elas aconteceram também na Europa. Então a gente sempre tem que dizer que cruzadas foram movimentos em dois locais: no exterior, as cruzadas externas no Oriente, e no interior, as cruzadas na Europa, dentro. Tá legal? Vamos começar então com as cruzadas orientais. Galera, as cruzadas orientais, que são as mais conhecidas, elas foram aquele conjunto de movimentos que aconteceram da Europa em direção ao Oriente Médio entre os anos de 1095 e 1270, ou, traduzindo, entre o século XI e o século XIII. E qual era a conjuntura? Qual que era o contexto, prof? Então vamos lá. Tchutchukos, o grande contexto em que acontecem as cruzadas orientais é o contexto do crescimento do Islã, do expansionismo do Islã, agora liderado pelos turcos seljúcidas, tá? E com um detalhe: os turcos seljúcidas, quando faziam essa continuidade da expansão islâmica, faziam de maneira muito radical. Eles eram muito radicais quanto à presença de cristãos em territórios dominados por eles, tá? E aí vai um exemplo que daqui a pouco eu vou comentar. Os turcos ocuparam Jerusalém, e na verdade Jerusalém já era ocupada desde o século VII pelos muçulmanos, e quando eles dominam Jerusalém, pessoal, eles passam a proibir a peregrinação de cristãos para lá. E todo mundo sabe que Jerusalém é uma cidade sagrada também para o cristianismo, entenderam? Prof, só para me localizar, os turcos seljúcidas são muçulmanos? Sim, é por isso que eu falei que eles continuam com a expansão muçulmana, tá joia? Agora, dentro desse mesmo contexto, pessoal, esses mesmos turcos seljúcidas começaram a atacar o Império Bizantino. E olha só que coisa muito importante para vocês guardarem. Império Bizantino nessa época era, em termos religiosos, cristão, muito bem, mas também era cristão ortodoxo. Tchutchukos, olha só que coisa interessante. Então, quando os turcos seljúcidas começaram a agredir o Império Bizantino, a Igreja Católica Ocidental começou a acompanhar muito preocupada. Já estava preocupada pelo fato dos turcos proibirem a peregrinação dos cristãos até Jerusalém, e agora preocupada de novo, porque se o Império Bizantino caísse, cairia também o cristianismo na região. Agora, o detalhe, pessoal, é que quando eu falei ortodoxo, eu falei para a seguinte ideia: a Igreja Católica começou a perceber que ajudar o Império Bizantino era também fazer a reunificação do cristianismo. Entenderam? Era reunificar o cristianismo, que estava dividido em católico, apostólico, romano, Europa, e ortodoxo, Império Bizantino. Entenderam? Então esse é o grande contexto. Vamos dar uma resumida para facilitar? O grande contexto é o avanço muçulmano liderado pelos seljúcidas. Aonde, prof? Oriente Médio, em Jerusalém e no Império Bizantino. Entenderam? Galera, só que vem para o contexto da Europa, pelo amor de Deus, para rimar com o conteúdo. A gente tem que olhar para a Europa e identificar que na Europa você tem uma crise do sistema feudal, um sistema que está abalado pelo excesso populacional, um sistema que está quebrando por conta da falta de produção para alimentar tanta gente, um sistema que está começando a se alterar porque a sociedade já não era mais claramente trifuncional. Entenderam? Então olha só. Tchutchukos, primeiro grande objetivo das cruzadas orientais, lógico, foi libertar Jerusalém. Libertar Jerusalém, não só tomando Jerusalém para os cristãos, mas também acabar com a dominação dos turcos, acabar com, puxa uma seta e anotem, a atuação dos chamados infiéis, pessoal. Lembraram? Isso, infiéis, o nome genérico dado a todo muçulmano agressivo nessa região. Galera, e o segundo objetivo primário é interessante também. O segundo objetivo era socorrer o Império Bizantino. Império esse que estava sob o ataque do Império Turco, seljúcida, né, dos turcos, e ao mesmo tempo, dentro desse socorrer, você tem que entender, tchutchucos, que a pretensão da Igreja Católica era reunificar o cristianismo. Entenderam? Só que olha só, as cruzadas, elas tiveram motivação religiosa.
E dentro dessa religiosidade, a gente vai percebendo que outros objetivos vão surgindo. Objetivos que não eram, lógico, tão religiosos assim, mas estavam imbuídos de. Dá uma olhada aqui, ó. Objetivo secundário 1 era expandir e proteger o sistema feudal. Já expliquei agora há pouco, mas pode colocar. Expandir e proteger o sistema feudal, tchutchucos, a partir da conquista de terras. Uau! A partir também, por favor, pode colocar da proteção do cristianismo. Entenderam? Então, na concepção de muitos cruzadistas, o que eles estavam fazendo não era algo em nome de Deus só, mas era algo em nome da realidade cristã. Mas a realidade cristã que estava em crise na Europa, porque o sistema feudal não estava bem. Então, terras eram muito importantes, tá? Outro objetivo secundário, objetivo que corre por fora. Muitos buscavam aventura, pessoal. E quando eu falo de muitos procurarem aventura, anotem, eram nobres, aqueles nobres que não eram primogênitos, lembra? Aqueles que eram mercenários, aqueles que viviam de torneios. Então eles se engajam no movimento cruzadista para procurar emoção, para procurar aquilo que faltava na vida deles, porque todo mundo sabe que o grande ideal de um nobre era ser cavaleiro, não era? Galera, existia também o que nós chamamos de interesses pessoais como objetivos secundários. Nesses objetivos pessoais, vocês podem colocar o exemplo, que é o exemplo dos camponeses. Os camponeses iam para lá para buscar terras, mas não para o sistema feudal. Era a terra para eles, entenderam? Era uma terra para que eles pudessem produzir, para que eles pudessem ter algo de verdade. Outro que você pode citar, o comerciante. O comerciante que percebe que engajar no movimento cruzadista era ter a possibilidade de entrar em contato com outros mercados e trazer produtos para serem vendidos no cenário europeu. O cenário que já está começando a se tornar comercial. Entenderam? Então olha só que coisa interessante para a gente resumir. O movimento cruzadista, que começou como um movimento de vocação religiosa, acabou se transformando também, pessoal, no movimento que teve importância também pessoal, importância aventureira, importância econômica, tá? Então esses foram os elementos fundamentais como objetivos das cruzadas orientais, tá certo? Aí vem a pergunta. Prof, e quem é que participou das cruzadas? Eu sempre li, ouvi, né, em filmes e livros, que eram cavaleiros, que eram nobres. Não. Tchutchucos, com esses objetivos que eu acabei de citar para vocês, a gente tem que lembrar que os envolvidos no movimento cruzadista oriental foi toda a sociedade europeia. Junto, lógico, pode colocar um coração, era uma questão de vida ou morte, o Império Bizantino. O Império Bizantino é envolvido nessa história toda das cruzadas porque está se protegendo. Mas quando eu olho para a sociedade europeia, eu olho para tipos da sociedade que queriam algo. Dá uma olhada aqui, ó. O nobre, quando ele vai para as cruzadas, motivado pela questão religiosa, ele vai porque ele quer fortuna, pessoal. E aí, como eu citei, esse é o não primogênito, é aquele que não tem riqueza. Camponeses, puxa, foram aos montes. Os camponeses foram, como citei agora há pouco, em busca de terra, não só salvação, né? Ele não era um pecador que estava buscando só salvação. Não, ele foi também em busca de terra, coisa para ele produzir. Reis, sim, reis participaram. Um grande destaque de um rei que participou, depois eu vou comentar, é Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Os reis foram nessa época ao movimento cruzadista oriental porque queriam prestígio pessoal. Eles queriam ter mais poder do que os senhores feudais. Eles queriam ser reconhecidos como autoridade máxima. Até porque muitos desses reis perderam aquele poder porque eles só tinham o poder de direito, não de fato. Não é? A igreja, sim, a igreja participou. A igreja estava interessada no fortalecimento do cristianismo. E exemplos de membros da Igreja Católica que participaram do movimento cruzadista são os templários, são os hospitalários, tá? E também tivemos, olha só como toda a sociedade europeia participou, os comerciantes, principalmente os comerciantes de áreas comerciais que estavam começando a surgir, como Gênova, Veneza, Flandres, Bruges. Galera,
principalmente os italianos, tá? Os comerciantes italianos estavam querendo ampliar os seus negócios, trazer produtos para serem revendidos, levar os seus produtos para serem vendidos, entenderam? Então vocês perceberam aqui o quanto o movimento cruzadista oriental ele foi um movimento de caráter social e posso colocar até universal? Então tá aí. Mas olha só que coisa interessante. É a partir disso que eu vou reforçar duas importâncias do movimento cruzadista, tá? A primeira importância é a importância militar. As cruzadas, elas adquirem, assumem esse caráter militar porque é um enfrentamento, né? É a luta da cristandade europeia contra os infiéis, contra os turcos seljúcidas muçulmanos, entenderam? E a outra importância, que é o que catalisava mentes e corações, é o que justificava o movimento em si, era o caráter religioso. Tchutchukos, não à toa, já peço para vocês colocarem. Quem começou o movimento cruzadista foi um papa chamado Urbano II. O Papa Urbano II, numa espécie de uma palestra que ele deu, chamado Concílio de Clermont, em 1095, exortou a sociedade europeia a lutar aqui no Oriente contra os muçulmanos. Dizia ele, ó, vamos lutar lá no Oriente para acabar com os infiéis, para poder justificar o papel de Deus. Então, esse Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, vai ter uma marca importante, indelével, para comprovar que o movimento cruzadista tem um forte caráter religioso. Beleza? Vamos analisar o processo, então? Tchutchukos, de 1095, que é quando o Papa conclamou o movimento cruzadista, até 1270, quando aconteceu a última cruzada, o processo ele foi marcado assim. Ele teve 8 cruzadas oficiais. E o que são cruzadas oficiais? Cruzadas oficiais, tchutchucos, são cruzadas que tiveram a bênção da Igreja Católica, tá? Tiveram a permissão da Igreja Católica, se não o envolvimento direto. E 4 não oficiais. As não oficiais eram aquelas que partiam de anseios particulares, tá? Partiam basicamente de vocação pessoal, de um ou outro, não recebiam geralmente o apoio ou a participação da Igreja Católica. Das oficiais, primeiro, eu vou colocar aqui para vocês no mapa. A gente destaca sempre 3, tá? A primeira cruzada, vou colocar aqui, circulando. Tá aqui, ó, pessoal, que é chamada de Cruzada dos Nobres. E essa Cruzada dos Nobres, pessoal, ela partiu de diversos pontos da Europa, principalmente do norte da Europa, do que hoje é a França e de alguns territórios italianos. O grande detalhe dessa Cruzada dos Nobres, pessoal, a cruzada que aconteceu entre 1096 e 1099, é que eles conseguiram, os cruzados, chegar até o Oriente e conseguiram retomar Jerusalém. Só que, de certa maneira, ela não funcionou totalmente, porque houve muita desavença entre os participantes, porque a Cruzada dos Nobres basicamente era composta por cavaleiros, por nobres propriamente dito. Tá legal? Outra cruzada dessas 8 oficiais que a gente destaca é a Terceira Cruzada. Galera, a Terceira Cruzada, entre os anos de 1189 e 1192, é também chamada de Cruzada dos Reis. Interessante, né? Essa foi a cruzada basicamente liderada por 3 grandes figuras reais daquela época. Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra. O segundo, Frederico, o rei do Sacro Império Romano Germânico. E o terceiro, pessoal, é Filipe II, o rei da França. Então, ela foi uma cruzada que, se vocês observaram bem, partiu de pontos dentro da Europa que, de certa maneira, eram pontos em que os reis podiam contar com auxílio, tá? E não funcionou plenamente. Até porque um dos reis, o Frederico, morreu a caminho, morreu durante a viagem. Belezinha? E a última das cruzadas oficiais que a gente destaca, pessoal, é a Quarta Cruzada, entre os anos de 1202 e 1204, que é conhecida como Cruzada dos Venezianos. Olha que coisa interessante. A Cruzada dos Venezianos, que partiu de Veneza, um dos grandes centros comerciais daquela época, acabou desviando a rota. Estão acompanhando aqui? Não foi direto para o Oriente Médio, não foi direto ali para Jerusalém,
fez um desvio e invadiu Constantinopla, atacou o Império Bizantino. Tá certo? Então, de 8 cruzadas, essas 3 merecem destaque, tchutchucos. Guardem sempre, tá? Vem cá, ó. Das oficiais, quais a gente destaca sempre? A primeira cruzada, a conhecida Cruzada dos Nobres, cruzada essa que saiu de diversos pontos da Europa e se deslocou ali para o Oriente Médio. E o lado positivo que eu já peço para vocês anotarem é que a Cruzada dos Nobres, a primeira cruzada, ela ocupou Jerusalém. Vou colocar um J. Tá legal? Outra cruzada que a gente vai destacar é a chamada Cruzada dos Reis. Interessante o nome, né? Tchutchucos, essa é a terceira das cruzadas oficiais. O que ela teve de interessante, que é o que vocês vão anotar propriamente, é a participação e liderança de reis. 3 são os mais importantes, são os 3 que conduzem essa terceira cruzada. Anotem aí. Ricardo Coração de Leão, famoso. O segundo, pessoal, Frederico do Sacro Império Romano Germânico. E o terceiro, não menos importante, é Filipe II da França. Tá legal? Tchutchucos. E a última das cruzadas oficiais que eu vou destacar para vocês aqui é a quarta cruzada. É a chamada Cruzada dos Comerciantes. Já vou pedir para vocês abreviarem. Essa cruzada, tchutchucas, aconteceu de Veneza, tinha como ponto oficial de chegada Jerusalém, Oriente Médio, mas acabou se desviando no meio do caminho e atacou o Império Bizantino. Belezinha? Tchutchucos, de não oficiais, quais que a gente vai destacar? A Cruzada das Crianças, cruzada essa que foi criada por uma criança que se dizia santa, tá? E uma cruzada até interessante, porque ela partiu de uma leitura equivocada da Bíblia, em que numa passagem dizia-se que o reino de Jerusalém era um reino das crianças. Na verdade, o correto seria reino dos puros. Então foram lá mais de 20 mil crianças tentando chegar até Jerusalém e nenhuma delas voltou. Ou foram presas e mortas no meio do caminho, ou foram presas e contrabandeadas como mão de obra escrava, ou elas simplesmente foram só mortas, tá? E uma outra, tchutchucos, que é muito interessante, foi a primeira das não oficiais. Ela aconteceu paralelamente à Cruzada dos Nobres, é chamada Cruzada dos Mendigos, e foi liderada por uma espécie de um eremita daquela época, chamado Pedro o Eremita, tá? Lógico, também foram esmagados, mas foi um movimento que demonstrou, tanto quanto a Cruzada das Crianças, que era de caráter muito popular. Mas atenção, não tinha apoio da Igreja Católica, tá certo? Tchutchucos, então para a gente finalizar essa nossa primeira aula sobre as cruzadas, aqui no caso cruzadas orientais, eu trouxe 2 imagens, dá uma olhadinha. À esquerda de vocês, uma imagem representando os famosíssimos cavaleiros templários, daqui a pouco eu vou discutir, e à direita, os desconhecidos hospitalários. Boa, boa. Uma coisa interessante, durante as cruzadas orientais era notória a criação do que nós chamamos de ordens religiosas. Elas lembram muito as ordens religiosas que foram criadas na Alta Idade Média. Só que essas aqui, elas tinham vocação militarista, tá? Pode reparar que tanto os templários, quanto os outros, os hospitalários, eles são demonstrados aí como guerreiros. Eles estão de armaduras, estão reparando? Agora, vem cá, olha só que histórias interessantes. Os hospitalários, à direita aqui de vocês, eles foram criados durante essas expedições cruzadistas para o Oriente e a função era administrar hospitais e estalagens. Para quem não lembra o que são estalagens é como se fosse um albergue, tá ok? O que eles faziam era muito interessante porque eles davam um auxílio aos peregrinos e todos aqueles que se envolviam no movimento cruzadista. Então esses albergues, essas hospitalagens e ao mesmo tempo os hospitais ficavam no longo do caminho, ficavam inclusive até próximos de locais santos ali em Jerusalém. Outra coisa interessante, os hospitalários geralmente eram representados em imagens montados em dupla num cavalo.
para demonstrar essa abnegação, esse meio que se desgarrar do mundo material e abraçar a humildade, a pobreza, tá certo? E o que vocês estão observando aqui na imagem são o que a gente chama de componentes dos hospitalários, é a hierarquia. Aqui nós temos, por exemplo, o cavaleiro hospitalário. Do lado aqui, tchutchucos, um padre ou um membro do que a gente chama de clero regular. E na extrema ponta vocês têm duas mulheres. Elas estão representando, entre aspas, enfermeiras, aquelas que cuidavam dos doentes ou davam auxílio aos peregrinos, tá certo? Uma coisa para a gente avançar ainda na imagem dos hospitalários. Estão vendo a maneira como eles se vestem? Sempre o preto, acompanharam? E como símbolo, tchutchucos, até tudo isso tem a ver com o nome Cruzadas como movimento, eles têm uma cruz pintada ou na vestimenta ou no escudo. A cruz aqui é prateada. Por que eu falo que tem relação com cruzada? Porque eles faziam isso para identificação. Não só a identificação entre eles, para um reconhecer o outro como sendo hospitalário, mas também o reconhecimento religioso. Eles pintavam para mostrar o fervor católico que eles tinham. Tá certo? Agora, à esquerda, os templários, tchutchucos. Os templários, quando eles foram criados durante o movimento cruzadista para o Oriente, eles foram criados para proteger templos, para proteger igrejas, locais santos, e tiveram muita participação na administração de Jerusalém. Dá uma olhada aqui, que coisa interessante. A cena mostra, lógico, é uma recriação artística a posteriori, o movimento cruzadista, os templários em combate. Geralmente eles possuíam não só a infantaria, mas a cavalaria, todo mundo está reparando, e eles tinham também aquela premissa de serem os primeiros a entrarem e os últimos a saírem do combate. Tchutchucos, junto aos hospitalários, os templários eram monges guerreiros, tá? Esses, no caso, eles atuavam como combatentes, nem todos propriamente pertenciam à Igreja Católica como membro, né? Mas muitos eram monges e eram treinados para combate, tá certo? Olha só que coisa interessante. A apresentação dos templários geralmente era dessa seguinte forma, ó, vestimenta branca, para simbolizar a pureza, para simbolizar, teoricamente, a presença divina. O uso, como os hospitalários também usavam, como quase todos os cruzados usavam, a cruz, de uma cruz aqui no caso vermelha. E para finalizar, tchutchucos, eles não tinham a vocação, por exemplo, como os hospitalários, de altruísmo. Eles eram praticamente somente guerreiros. Joia! O mais importante e mais conhecido dos templários, alguns aí com toda certeza já ouviram, é Jacques de Molay. O Jacques de Molay, ele foi muito famoso na história francesa lá na frente, lá na época da criação da França como país, certo? E dentre essas duas ordens que vocês estão vendo aqui, essas duas ordens militaristas, os templários merecem mais atenção, porque com o tempo eles foram só se fortalecendo. Eles se tornaram talvez o braço armado da Igreja Católica e tinham muita presença em alguns países, como a França, que eu acabei de comentar, como por exemplo também Portugal, tá legal? Então tá aí, duas imagens simbolizam bastante o que foi o movimento cruzadista, atenção, oriental, e tomem cuidado, porque na semana que vem a gente vai terminar o processo oriental trabalhando as consequências e vou passar para vocês a segunda das cruzadas, que são as chamadas cruzadas ocidentais. Beleza? Vamos resolver exercícios então? Tchutchucos, olha só, trouxe a famosíssima, a queridíssima, a totalmente conhecida FUVEST. E é uma tijolada. A pergunta é bem direta, o que eles querem é bem direto. As cruzadas representaram para a sociedade feudal, então vocês têm que associar o que é que da sociedade feudal a gente tira as cruzadas como representação. Bom, então vamos voltar na aula e lembrar o seguinte. As cruzadas nasceram em que momento da história? Na Idade Média, ok? Dentro da Idade Média, em que período? Baixa Idade Média, prof. Ótimo. E quando as cruzadas nasceram nessa Baixa Idade Média, nasceram em que contexto? Qual que era o grande problema desse momento? Ah, prof,
temos lá o problema do indício da crise do feudalismo, ou os indícios, como o senhor apontou, né? Os indícios foram crescimento populacional associado à tranquilidade interna, associado também à ideia do revigoramento agrícola. Momento esse em que nós temos também a marginalização social, e com tudo isso uma igreja católica que está deveras assustada, não é? Ela está muito preocupada porque ela sabe que se o sistema feudal rui, ela também rui, ela perde o seu sentido. E ao mesmo tempo a igreja católica precisava dar uma acalmada nos ânimos, não é verdade? Então, tchutchucos, vocês sabem que as cruzadas, elas tiveram então um caráter meio que, por enquanto, relacionado a uma tentativa de escapar dessa crise. Agora vai para o outro contexto dentro desse mesmo momento. Baixa Idade Média, quem é que lá no Oriente está dando sequência à expansão muçulmana? Essa eu sei, prof. Turcos seljúcidas. Ó, perfeito. Mas tem que associar a ideia de que eu comentei lá na primeira questão, de que os turcos seljúcidas, eles estavam ocupando Jerusalém como extensão da civilização islâmica, que já tinha dominado essa cidade há muito tempo, e estavam proibindo a peregrinação até ali. Prof. Inclusive até posso dar uma completada. Não bastasse os turcos ocuparem Jerusalém e proibirem, né, essa peregrinação, eles estavam começando a assolar o Império Bizantino, a atacar o Império Bizantino. Poxa, tchutchuca, você é perfeito, associou tudo. Então, com todas essas associações, vamos ler as alternativas. Vamos começar de novo de baixo para cima. Então as cruzadas representaram para a sociedade feudal uma abertura para o exterior, responsável pela entrada na Europa de elementos da cultura clássica, como o gótico e a escolástica. Prof, mas eu nem sei as consequências das cruzadas. Não, você não sabe, mas aqui vocês já identificaram um erro. Gótico, pelo amor de Deus, aula de artes, é um estilo de construção da Europa na Baixa Idade Média. Então não é o gótico que vai entrar aqui, pessoal, pelo amor de Deus. O gótico já existia dentro da cultura da Idade Média, da Europa da Idade Média nesse momento. Bacana? Então essa daí tá errada. Vamos pegar por enquanto só com o que vocês têm de conhecimento esse errinho do gótico, tá? Prof, mas lá em filosofia eu já sei um pouco sobre escolástica. Opa, então você achou um outro erro. A escolástica não entrou na Europa nesse momento. A escolástica, pessoal, é, digamos assim, um fundamento filosófico da Igreja Católica, tá? Então pode tirar com os elementos que você já tem. Beleza? Vai lá para D então. Um esforço importante no prestígio da ordem dominicana, que as idealizou, organizou, financiou e teoricamente comandou. Nossa, prof, ordem dominicana. Bom, eu sei que tem um erro aqui, porque quem fez tudo isso de idealizar, organizar, até mesmo financiar, foi a Igreja Católica, o Papa. Eu vi lá na questão anterior, o Papa Urbano II. Parabéns, primeira coisa que vocês pegaram. E por outro lado, ordem dominicana não é uma ordem de clérigos guerreiros. Vocês viram na aula que eu citei dois exemplos de clérigos guerreiros. Quais eram? Os templários e os hospitalários. Então está errado falar dominicana. Teria que estar correto aqui alguma coisa do tipo ordem dos templários e ordem dos hospitalários. E mesmo assim, os caras não foram responsáveis pela idealização. Quem idealizava é a Igreja Católica. Boa? Então só com isso vocês podem tirar a D. Vai lá para C, sobe. Então, as cruzadas representaram para a sociedade feudal um movimento nobiliárquico que, ao reforçar o feudalismo, atrasou a centralização política em 2 séculos. Nossa, prof, eu sei que atrasou a centralização política, está meio errado, porque eu assisti a sua aula de introdução sobre a Baixa Idade Média, e eu sei que a Baixa Idade Média tem como um dos elementos a centralização política. Muito bom. Mas o que ele diz lá no começo? O movimento nobiliárquico. Vocês perceberam que aqui vocês têm outro erro?
Não é um erro do nobiliárquico, mas é por ter sido muito restrito. A gente sabe que as cruzadas, elas não foram só dos nobres, ela foi também da igreja, ela foi dos comerciantes, ela foi dos camponeses, beleza? Então tá fora, ó, muito restrito. Sobe mais um tiquinho, vai lá para B. As cruzadas representaram para a sociedade feudal uma saída para o excedente populacional e a satisfação da necessidade espiritual da peregrinação a Jerusalém. Prof, tá certo, tem tudo a ver com o que o senhor comentou, porque eu lembrei, né, porque eu assisti às aulas. O contexto 1 é o excedente populacional, é o que está acontecendo na Europa nesse momento. E o contexto 2, lá fora, os turcos estavam ocupando Jerusalém e impediram a peregrinação dos cristãos até ali. Então tá certa, né? Não sei, tchutchuca, só separa. Por enquanto parece que tá. Vamos olhar A para desencargo? Então vai lá. A. Uma aventura militar que levou a cristandade a perder importantes territórios e a conhecer a peste negra. Bom, eu já passo uma primeira dica para vocês, inclusive até comentei na minha aula de introdução sobre a Grande Idade Média. A peste negra é lá do século XIV. As cruzadas, elas foram do século XI a XIII, né? Tá, tem relação? Talvez. Mas olha só que coisa interessante que ele coloca antes. Uma aventura militar que levou a cristandade a perder importantes territórios? Não, ela ganhou, mas depois perdeu. Aqui no caso, quando ela coloca só perder importantes territórios, dá a impressão de que os muçulmanos invadiram a Europa nesse momento. Está errado, beleza? Então a peste tem até relação, a gente vai acompanhar. A dica foi lá quando vocês viram a aula de introdução sobre a Idade Média. Mas o erro está aqui quando vocês olham que a cristandade perdeu territórios. Não, porque a gente interpreta que aqui ele fala da ideia de que talvez os cruzados tivessem sido invadidos, a Europa tivesse sido invadida e por isso nós tivemos essa perda. Boa, boa? Então a alternativa correta, B de bacalhau. Joia? Vamos olhar a última então? Galera, eu trouxe essa última questão em duas partes porque é uma questão somatória, tá? E eu acho sempre importante a gente resolver questões somatórias porque elas são muito comuns de serem completas. Então vamos lá, é da famosíssima Federal da Bahia e ela tem um textão enorme. Vamos ler rapidão. Vestindo camisas com a frase pedimos desculpas, os fiéis arrependidos, representando países tão diversos quanto Estados Unidos, França, Noruega e Canadá, andam saindo pelas ruas de Beirute, opa, só lembrar que Beirute é Líbano, tá legal? E outras cidades libanesas, ele já coloca, parando as pessoas nas ruas para se desculpar pelo que os antepassados cristãos fizeram há 900 anos. Então, isso aí claramente é uma referência a cruzadas, né? Aconteceu há 900 anos, aconteceu lá na época da Idade Média, porque faz referência aqui ao Oriente Médio quando fala de Líbano. Uau, beleza, mas continua lendo. Esbarram em reações estupefatas de vendedores ambulantes, motoristas de táxi e transeuntes em geral, perplexos com um gesto nobre, embora um pouco atrasado. Aliás, muito atrasado, né, tchutchuca? Os 900 anos depois, vamos terminar o texto. Alguns acham que europeus e americanos deveriam estar se preocupando mais com o que está ocorrendo agora no Oriente Médio, que você já tem pré-requisito de manjar que tem conflito religioso envolvido, não é? Coisa lá da geografia, vocês viram também um pouco em atualidades, avança, do que com eventos de muitos séculos atrás. Então tá aí, esse é o texto, beleza? Então nós temos aqui as informações de países, né? Alguns ficam na Europa, um fica na América, Estados Unidos, mas o que eu peço para vocês separarem por enquanto, Beirute é Líbano, Oriente Médio, o texto faz uma referência a cruzadas, e aqui no caso ele até comenta no final que a grande preocupação tem que ser ali com o Oriente Médio atual, com os conflitos religiosos que acontecem ali. Muito legal. Então vamos lá. Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar. É somatória. Vamos lá. 01. Os desdobramentos do episódio referido levaram à aproximação cultural e comercial entre Ocidente e Oriente na Baixa Idade Média. Eu vou marcar, vai ficar mais claro na próxima aula, em que eu vou trabalhar as consequências das cruzadas orientais, mas aqui é mais para a gente dar sequência na questão. Então tá certa.
Agora começa ela de verdade para vocês. 02. O pedido de desculpas apresenta-se como uma atitude extemporânea, ou seja, fora do tempo, por já terem sido superados, ultrapassados os interesses religiosos e sociais que levaram os cristãos a atacarem o Oriente Médio na Baixa Idade Média. O que vocês acham? O pedido apresenta-se como extemporâneo, ou seja, fora do contexto, por já terem sido superados os interesses religiosos e sociais dos cristãos quando atacaram aquela região, Oriente Médio, durante a Baixa Idade Média? Tá correto, né? Ô, prof, mas não tem conflitos no Oriente Médio? Tem, mas esses conflitos não têm relação com os cristãos e não têm relação com a ocupação dos muçulmanos em áreas de peregrinação. Aí é uma outra realidade. Percebeu que ele coloca a palavra extemporânea? Tá aqui. Então tá aí. 01, 02. 02 foi para a interpretação de texto. Vamos esquentar? Vamos olhar 04? Vai lá. As populações hoje residentes no Líbano, Oriente Médio, todo mundo sabe, e nos países vizinhos, na sua maioria professam religiões diferentes daquelas existentes na região à época do ataque das cruzadas. Tá errada a palavra diferentes, né, tchutchucos? Porque eu tenho certeza que todos sabem que a maior parte dos países dessa região, quase todos, né, são muçulmanos, são islâmicos. Então não professam religiões diferentes. São as mesmas religiões da época. A mesma, no caso, da época das cruzadas. Tudo bem? Então marcam errado aí. Vai lá para 08. Os países citados no texto envolveram-se, olha que legal, diretamente nas razões e nas ações que marcaram a luta pela libertação da Terra Santa do controle dos muçulmanos. Tchutchuca, os países que eles citam lá no texto. Vamos lá? Estados Unidos, Noruega, França, Canadá. Pessoal, esses países nem existiam na época da Baixa Idade Média. Então eles não, logicamente, estariam envolvidos no movimento cruzadista na época. Bacana? Tá fora. Prof, mas como é que eu vou saber? Estudando. Mas, por enquanto, o básico é saber que Estados Unidos não existiam naquela época de verdade. Os Estados Unidos só vão surgir, de fato, lá no século XVIII. Beleza? Então, vai lá para 16. A participação da Igreja Católica atual, tem a ver com atualidades, no pedido de desculpas referido, contrasta com a posição por ela assumida na Idade Média, quando se manteve distante do episódio das Cruzadas. Pegaram erro? Distante. A Igreja Católica, na época das Cruzadas, teve envolvimento direto. Boa. Vamos olhar a última então? 32. As expedições cristãs de ataque ao Oriente Médio medieval compunham-se de representantes de todas as categorias sociais europeias, constituindo-se fator de prestígio para os reis, nobres, cavaleiros e mercadores, e de libertação social para servos e despossuídos em geral. Ah, prof, essa tá certa, porque eu vi lá na aula. O senhor falou que o movimento cruzadista envolveu toda a sociedade europeia. Parabéns, correta mesmo. Então, tchutchucas, 01, 02 e 32 corretas, qual é a soma? 35. Boa? Então, minha despedida para vocês, tarefas. Primeira delas, de praxe, todo mundo sabe. Leia mais sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas no começo da aula. E em seguida, tchutchucos e tchutchucas, abram na página 629 e localizem lá um texto chamado História e Sociedade. Resolvam as questões de 1 a 3. Boa, boa? Terminou? Vá para a página 630, ache lá praticando e resolva a questão 1. Tá certo? Então, forte abraço para vocês, bons estudos, qualquer problema me procurem e até a próxima. Tchau, tchau.